Trapped in the concept, falsely accused, was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. E aí galera, beleza? Vim hoje trazer para vocês algo que já vem falando comigo há algum tempo e eu tenho planejado trazer isso para vocês, e eu vou começar isso a partir de hoje. E eu queria trazer algo relacionado ao chamado. É uma coisa que todo mundo se pergunta, aquilo que a gente veio para a Terra para fazer, ou seja, para trabalhar, ou seja, para estudar, ou seja, para viver realmente aquilo, né? E muitos de nós cristãos pensam muito, por que eu vim para a Terra? Qual é o meu chamado? Deus me chamou para quê? Tudo isso é algo que queima no coração das pessoas, principalmente nós jovens, querendo saber aquilo que realmente Deus tem para nós. Então, isso me leva a pensar muito, várias e várias vezes, por muitos anos eu vim pensando aquilo que Deus tinha para mim, né? Algo que Deus ele já tinha colocado no meu coração há muito tempo, quando eu era muito novo, mas depois de algum tempo veio queimando mais, veio falando mais, veio ministrando mais no meu coração e foi inflamando ao ponto de que realmente eu entendi que aquilo era para eu viver, para eu fazer todos os dias da minha vida. E não comecei ainda, porque não é uma coisa que faz assim, mas ainda assim eu quero viver tudo isso e vou viver tudo isso no momento certo, no tempo certo. E o que é isso? O que primeiro eu preciso passar para vocês, primeiro eu preciso explicar para vocês é como eu descobri isso, né? E hoje vai ser a história de como eu descobri isso. Antes de descobrir para aquilo que nós somos chamados, eu vou lhe contar como eu descobri, né? Eu descobri algo, isso tão cedo, que para mim parece algo que é muito fácil de descobrir. Então quando eu olho para alguém, normalmente eu penso, essa pessoa foi chamada para isso. Quando eu olho para um amigo, quando eu sento com aquele amigo, começo a conversar com aquela pessoa, eu descubro muito rápido porque ele foi chamado para ser em Cristo Jesus, tanto num trabalho, na vida com Deus, em vida ministerial talvez, mas nem sempre é vida ministerial. Então, o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo em relação a chamado, eu vou começar a fazer algumas séries, todo mês eu vou tentar trazer uma série diferente. Esse mês vai ser sobre chamado e contando a minha história, né? Eu fui criado na igreja praticamente, minha mãe aceitou Jesus por conta de mim. Eu tinha 2 anos quando ela aceitou Jesus, era muito doente, vivia em hospital, e ela aceitou Jesus dizendo para Deus, se tu curar meu filho, eu vou para aquela igreja que tem as mulheres de saia longa e cabelo grande, e é a Assembleia de Deus. E eu fui para essa igreja até meus 15 anos, né? Depois dos 15 anos eu fui seguindo meus amigos, alguns amigos que eu vinha orando há bastante tempo para que eles conhecessem a Jesus, para que eles vivessem aquilo que eu conhecia de Jesus, e eles foram aceitando Jesus, tanto que a maioria são da igreja, né? Outros eles hoje saíram da igreja por coisas deles mesmos, pensamentos deles, e eles estão vivendo a vida deles como eles realmente querem, mas nós ainda somos amigos e eles sabem tudo aquilo que eu tenho carregado e eles acreditam muito nisso, né? Até brincamos que quando for chegar o momento certo, até eles vão para a igreja que Deus colocou no meu coração, para aquilo que Deus tem construído em mim todos esses anos, né? Mas para começar, eu aceitei Jesus com 9 anos. E com 9 anos, praticamente eu já sabia meu chamado. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo acerca do chamado foi no terminal de ônibus lá da Messejana, onde eu morava. E uma mulher chegou falando em línguas para mim, para minha mãe também, né? Eu era muito novinho, eu tinha uns 7 anos por aí. E ela chegou dizendo que eu ia às nações, que eu ia por toda a nação do Brasil e pregar o evangelho para muitas pessoas, e que eu não me assustasse, porque ainda isso ia ser só o começo. Isso ainda não aconteceu, mas desde aquele momento eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Com 9 anos realmente eu comecei a ir para a igreja, comecei a ler a Bíblia de verdade, comecei a orar, comecei a ter meu momento com Deus. E aos 12 anos eu me batizei, porque precisava ter 12 anos para ser batizado na Assembleia, né? E com 12 anos eu comecei também a ir para o evangelismo. E no evangelismo foi quando eu tive certeza que foi para isso que eu nasci.
O que é isso, né? É pregar o evangelho a todo mundo, né? Tanto que minha esposa hoje, graças a Deus casado, minha esposa vê que quando a gente sai na rua, eu acabo pregando para alguém na rua. Então isso acontece quase sempre, né? E às vezes quando eu tô muito calado, realmente quando eu chego em casa eu falo alguma coisa para ela e ela vê quanto pregar o evangelho faz parte de mim, né? E assim, com 12 anos, começando a ir pro evangelismo, eu lembro que eu sempre ficava ouvindo as irmãs e tudo, os irmãos pregando o evangelho para aquelas pessoas na favela, e eu sempre queria pregar. Até que um dia eu encontrei com 4 jovens, 4 crianças, entre aspas, né, de 12 a 14 anos mesmo, naquela minha faixa etária, e aí eu fiz praticamente aquilo que eles sempre faziam. Eu preguei da mesma forma, falei as mesmas coisas que eu sempre ouvia, e os 4 decidiram aceitar Jesus. Eu realmente não sei o que aconteceu com aquelas pessoas, né? A gente tenta trazer para a igreja lá onde tem, né? Porque nós vamos pregar a gente ia pregar nas favelas onde já tínhamos igreja, mas foi isso que aconteceu. Os 4 aceitaram Jesus, e eu lembro que a sensação dos 4 aceitarem Jesus foi a melhor sensação do mundo. Eu fiquei, caramba, eu nasci para isso, né? E com muito tempo depois, com 18, 19 anos, até mais ou menos 20, 21 anos, eu fiquei rejeitando o meu chamado. Rejeitando aquilo que Deus tinha para mim, rejeitando o chamado pastoral, rejeitando liderança, rejeitando tudo que Deus tinha para mim. Eu ficava naquela briga de que não era isso. Mesmo eu vivendo liderança, mesmo eu indo para a igreja, mesmo eu orando, mesmo eu buscando a Deus, eu não queria viver aquilo que Deus tinha para mim, porque Deus sempre colocou no meu coração um chamado totalmente integral, e era muito difícil para mim, muito difícil aceitar, porque eu vim da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus a maioria dos pastores não ganhavam muita ajuda, nem ajuda de custo direito. Então eu sempre pensei, eu não quero ser pobre na minha vida. E eu sempre, graças a Deus, Deus sempre prosperou muito. Desde adolescente eu sempre tive meu dinheiro, e quando eu comecei a trabalhar eu sempre comprei minhas coisas. Então eu sei que era muito difícil, eu ficava com muito medo de não ter dinheiro. Tanto que com meus 21 para 22 anos eu conheci 2 pastores incríveis, que eles começaram a me lembrar do meu propósito, do meu chamado, aquilo que Deus tinha para mim, um chamado integral, um chamado pastoral, um chamado evangelístico também. Começou a trabalhar em mim, Deus começou a trabalhar em mim para eu começar a abrir mão daquelas coisas que eu tinha preso, das minhas dificuldades, dos meus pensamentos de não posso ser pastor porque eu não vou ter dinheiro, coisas assim. Principalmente a questão financeira me assustava muito, então era uma das coisas que eu mais orava, porque meu sonho é ter uma família. Hoje eu comecei minha família já com minha esposa, mas meu sonho é ter filhos e tudo isso. Eu sempre ficava pensando, como é que eu vou ser pastor e não ter dinheiro para alugar minha casa, comprar minha casa, ou comprar meu carro, pagar o colégio dos meus filhos, o plano de saúde deles. Eu sempre orava muito isso para Deus, e Deus ministrava muito forte no meu coração que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então meu chamado foi muito focado nisso, né, de chamado integral. Mas ao mesmo tempo, quando eu conheci esses 2 pastores que me lembraram todas essas coisas, eu entendi que não era só um chamado pastoral e integral, mas era um chamado de plantação, né? E é uma coisa que na minha última igreja, que é no Ceará, agora eu estou em São Paulo, eu estava vivendo com um amigo, a gente estava implantando igreja no interior do Trairi, e eu realmente tive certeza e convicção que era aquilo que eu fui chamado para viver todos os dias da minha vida, porque da mesma forma que Deus me chamou quando eu preguei para quatro adolescentes, Deus me lembrou daquilo quando eu preguei para 4 crianças. Então, assim, um chamado é algo que queima no meu coração, no seu coração, e que ele transforma você de uma forma totalmente inesperada, até que você decida viver aquilo verdadeiramente. Porque Deus, ele coloca tão forte aquele sentimento no seu coração que você precisa viver. Então, nos próximos vídeos eu vou explicar como você pode viver isso. Eu sei que não foi fácil, não foi de um dia para o outro que eu comecei a entender, mas tem algumas coisas que, ao entender isso, foram sendo transformadas e sendo mudadas em mim. Então eu precisava que você entendesse o que é um chamado. O meu, no caso, é esse, né? O seu pode ser diferente, mas quando você entender aquilo que Deus te chamou, você consegue viver da forma que Deus planejou para você viver.
Então, fica nessa série que eu vou começar a fazer para que a gente possa entender isso. Eu prometo que eu não vou vender nenhum e-book no final, não vou vender nada. É só realmente porque eu quero começar a série e eu quero voltar meus vídeos, eu quero voltar a ser constante. Então, fica ligado nessa série e vai ter outros quadros que eu também vou voltar a fazer. Eu vou começar, na verdade, a fazer outros quadros. Então, fica ligado nos meus próximos vídeos. E é isso, galera. Isso foi sobre o meu chamado. Próxima vez eu vou tentar ensinar alguns passos, algumas coisas para entender o chamado e como viver o chamado, para que você viva o chamado não só quando você estiver dentro do chamado, mas conseguir peregrinar pelo chamado. Então fica comigo nesses próximos vídeos para que a gente possa aprender. Valeu!